Hoje nós vamos falar de saúde intestinal, que tem tudo a ver com saúde renal. Vamos aprender um pouquinho sobre a glutamina. Então, se você tem cálculo renal de repetição ou se você tem doença renal crônica e quer entender e aprender um pouquinho mais também como cuidar do seu intestino, fica comigo neste vídeo. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Vamos então hoje aprender um pouquinho mais sobre a glutamina e sua relação com a saúde do intestino, como ela pode nos beneficiar. Mas antes de tudo é importante aprender e entender o que é a glutamina. A glutamina é um aminoácido e é o aminoácido mais abundante em todo o corpo humano e essencial para o funcionamento de diversos órgãos. Ela tem grande importância na fisiologia intestinal e no manejo de várias doenças gastrointestinais e é responsável por inúmeras funções no nosso organismo. A glutamina potencializa a recuperação do epitélio intestinal. E o que é isso? Muitas vezes nosso intestino pode estar inflamado por diversas causas ou uso de medicamentos. E para a recuperação da barreira do intestino, a glutamina tem um papel muito importante. As células epiteliais do nosso intestino são ligadas por complexos de junção entre as células. Nós chamamos de tight junctions. Eu vou mostrar aqui para vocês nessa figura o que é isso, o que é essa junção. Então, entre uma célula e outra tem essa costurinha, né? Entre uma célula e outra tem uma costura. Essa é a junção. As tight junctions, então, são proteínas que regulam a permeabilidade entre as células, mantendo a integridade da barreira do intestino. Pessoas com problemas intestinais podem apresentar deficiência de glutamina no organismo e prejudicam essa função então de barreira. E a glutamina, por ser o principal substrato energético, por ser o principal alimento das células do intestino, pode melhorar, por exemplo, um quadro de hiperpermeabilidade intestinal. Então, a glutamina contribui para fortificar essa barreira intestinal. Desta forma também impede a translocação bacteriana, né? A entrada também de bactérias através do intestino. Essas junções entre as células do intestino, quando não estão bem fortificadas, separam uma célula da outra e ali pode ser uma porta de entrada de inúmeras bactérias. Então, manter essas junções sempre fortes vai nos manter mais fortes também, melhorando inclusive a nossa imunidade. Aproveitando que estamos falando dessas junções, das tight junctions, não é só a glutamina que pode favorecer nesse caso. Nós também temos benefícios, né? Nós também alimentamos essas proteínas que ligam uma célula na outra com consumo ou suplementação de vitamina A, vitamina D, zinco, ácidos graxos de cadeia curta, metionina, probióticos e a glutamina. A glutamina também é o substrato energético preferencial dos enterócitos. E o que são os enterócitos? Os enterócitos são células epiteliais do intestino que possuem microvilosidades e são responsáveis pela absorção. Elas se encontram principalmente no intestino delgado e no intestino grosso. Então, os enterócitos são responsáveis pela absorção dos nutrientes. Se eu fortifico a célula do enterócito alimentando bem ele, eu fortifico a minha barreira intestinal, impeço de novo a translocação de bactérias e contribuo dessa forma para a minha saúde, consequentemente diminui as chances de ficarmos doentes. A baixa concentração de glutamina nos tecidos humanos afeta todo o corpo. E se essa condição persistir por muito tempo, pode levar à imunossupressão. É daí que vem a fama da glutamina de melhorar a imunidade. Na verdade, a glutamina por si só não melhora a imunidade, mas você melhorando a saúde do seu intestino, e isso pode acontecer em especial em pessoas com doenças hipermetabólicas,
na doença renal crônica, no câncer, em alguns traumas, sepse, até para pessoas que fazem exercício prolongado, extenuante, enfim, inúmeras causas podem levar à deficiência de glutamina no organismo, e a reposição de glutamina vai te trazer uma melhor saúde intestinal. Então, o uso da glutamina pode melhorar o quadro de desbiose intestinal, de constipação, de diarreia, melhora então a função de barreira do intestino, melhorando dessa forma a imunidade, além de ter funções anti-inflamatórias, podendo também ser um grande aliado nas doenças inflamatórias intestinais e nas doenças inflamatórias como um todo. Por exemplo, um paciente com doença renal crônica em estado inflamado, a glutamina pode auxiliar nesse processo de melhora e redução da inflamação desse organismo. Pessoas que formam cálculo renal costumam ter disbiose intestinal e o tratamento do intestino é essencial para evitar a formação de novos cálculos, pois é através do intestino que acontece a absorção de nutrientes como do oxalato, como do cálcio, enfim. Por isso que é muito importante o cuidado da saúde do intestino também para pessoas que formam cálculo renal. E como então nós podemos ter acesso à glutamina? O nosso corpo produz glutamina e nós podemos também consumir glutamina através dos alimentos ou através de suplemento. O nosso corpo produz por dia por volta de 40 a 80 miligramas de glutamina. Então é importante ter uma dieta balanceada para termos um equilíbrio de glutamina no nosso organismo também. Nós encontramos glutamina no milho, no arroz branco, no tofu, na carne bovina, em ovos e em leite de vaca. E também podemos usar a glutamina através da suplementação. Neste caso, precisa ser feito com prescrição de um profissional. É importante que isso seja um tratamento com início, meio e fim. Você não precisa ficar tomando glutamina para sempre. Não é necessário ficar tomando sempre a glutamina, mas por alguns períodos, por um momento ali, por um mês, por 2 meses, 3 meses, enfim, como for a prescrição para você, pode ser necessário o uso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha aprendido e entendido um pouquinho mais sobre a glutamina. Ela não é proibida então para pessoas que têm cálculo renal, também não é proibida para pessoas com doença renal crônica, pode ser consumida através da alimentação e também pode ser suplementada com prescrição de um profissional. Até o próximo vídeo.